Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo Cast pra conectar. Recomendo Cast, é relação, negócio, ideia, evolução. Fala, empreendedor de sucesso, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Recomendo Cast, o seu podcast de empreendedorismo e de cultura de networking de alta qualidade. Aqui, como você sabe, sempre os melhores convidados trazendo conteúdo rico, relevante, de importância para que você já coloque em prática na sua empresa, no seu dia a dia. Se você ainda não veio nos conhecer, tá aqui o QR Code, venha tomar um café conosco, conhecer a família Recomendo, você vai se surpreender como a gente é legal. Putz, a gente é legal pra caramba mesmo, é sempre muito show de bola todas as reuniões, e também agradecer a Belga Produções, que é o estúdio que nos acolhe e que faz com que essa mensagem chegue até você. E por último, o que eu vou te pedir, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso podcast, marca o @recomendo.bra para que as pessoas possam conhecer e que a gente leve esse conteúdo de qualidade para mais e mais pessoas. Só que é o seguinte, a reforma tributária chegou. Você tá cheio de dúvidas assim como eu, viu? Já tá valendo o negócio. Não vai me esperar e deixar para a última hora como costumamos fazer aqui no Brasil. Para esse bate-papo super importante para sua empresa, eu convidei uma pessoa que é especialista, ele é advogado tributarista, mas ele é mais do que isso. Ele é auditor, ele trabalha com contabilidade. Eu descobri também que ele toca viola, ele já teve banda. Ele é o cara especialista para falar sobre tributos e como trazer essa luz no fim do túnel pra gente. Hoje é dia de Anísio Paiva. Obrigado! Obrigado, Carol. Obrigado a todos que estão aqui com a gente. É um prazer. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. E a gente estava aqui conversando nos bastidores, você consegue trazer com muita leveza e didática um tema que é difícil para a gente entender. Então eu falei, poxa, você é contador, auditor, advogado, você é muito especialista nessa parte tributária. Então conta um pouquinho da tua jornada para o pessoal te conhecer mais. Cara, a jornada começa lá no começo mesmo, quando eu tinha uns 14 anos de idade. Ainda bem que ela começa no começo. Começa no começo, lá uns 14 anos eu já comecei a trabalhar na área fiscal das empresas, escriturar livro à mão, aquela coisa toda e tal. Então passei por toda essa fase aí, né? Depois fui trabalhar em algumas empresas de porte médio, fui para empresa grande, fiquei na Alpargatas um bom tempo. Enfim, a minha trajetória de ali fui para auditoria, né? Auditoria sempre na área tributária. Então, eu mastigo esse negócio desde criança. Então, na auditoria fiquei um bom tempo também, saí como gerente da empresa eu era da área de consultoria tributária, não exatamente da auditoria, mas da consultoria fiscal financeira. E fiquei lá um bom tempo também. Depois saí, constituí sociedades com outros. E hoje estamos aqui. Estamos com um escritório de consultoria, também advocacia, né? E estamos aí nessa briga, eternamente na área tributária. E pelo jeito, vou continuar ainda um bom tempo. Porque é uma miscelânea. Eu fico imaginando, se tem alguém que sabe exatamente todas as mudanças e transformações e como... E é jogar um jogo, porque eu falo assim, não é que você vai sonegar impostos, você tem que saber como pagar os impostos de uma forma legal. Exato, isso, pagar menos de forma legal. Isso. Então aí entra todo esse trabalho que você realiza, né? A gente faz um trabalho muito sério na parte de consultoria tributária e planejamento tributário, né? Então a parte de estruturação do negócio, saber como é que funciona aquele segmento específico, como é que se faz ali a menor carga tributária de forma legal para aquele segmento, que estratégias legais você pode usufruir, aplicar no seu negócio, né? Então, é bem isso. E a parte de recuperação de tributos também nas empresas, levando o fluxo de caixa para as empresas, né? Como a gente foi de auditoria, a gente tem uma veia muito conservadora nesse aspecto, para não colocar a empresa em risco, né? Para poder fazer com que a gente desenvolva esse trabalho de forma bem conservadora mesmo e que a empresa tenha preocupações depois com a fiscalização, né? Então a gente prefere fazer a coisa pé no chão do que ficar jogando um monte de crédito tributário para a empresa, para o caixa, para depois dar problema lá na frente. Uma coisa que a gente sabe é que a gente paga muito imposto, muito. Que tem bitributação, sempre foi assim.
Com essa questão da reforma, as empresas ainda conseguem fazer algum tipo de recuperação? Dá tempo? Com a reforma isso vai cair? Como que está funcionando essa questão da recuperação? A reforma tributária vem para, enfim, mudar completamente o cenário, né? É uma mudança de paradigma, é um divisor de águas, né? Da tributação sobre o consumo no Brasil. Mas ela não tira, não, essa questão da recuperação dos créditos. Muito pelo contrário, né? Inclusive, a reforma tem um dispositivo que diz que se você não fizer esse trabalho em relação aos últimos 5 anos, você vai perder esses créditos. Então, você tem que buscar esses créditos todos. E lembre-se, PIS e COFINS, por exemplo, que vão sumir, desaparecem esse ano. Não vai ter mais PIS e COFINS a partir de janeiro de 2017. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que revisar toda a minha parte contábil e fiscal, identificar esses créditos de PIS e COFINS, se eu for do lucro real e tal, né? Ou mesmo que eu não seja do lucro real, se eu paguei PIS e COFINS indevido sobre algum produto, né? Então, esse é um trabalho que vai continuar, porque a reforma vai ter um período de transição de 7 anos. Então, nós estamos falando até 2032. Então, eu posso fazer agora uma revisão dos últimos 5 anos e posso fazer em 2031 a revisão dos últimos 5 também. Ou seja, ainda tenho 2 tempos de revisão tributária, né? Porque ICMS, por exemplo, só começa a desaparecer em 2029, né? E vai até 32. Então, eu vou ter ICMS até 32. E nós vamos caminhar com os 2 regimes tributários simultâneos. Então, isso também é um problema para as empresas. Com certeza a gente vai pagar 2, 3 vezes isso daí, muito possivelmente, né? Porque até um entrar, o outro... O problema, Carol, é que essa reforma, ela é muito significativa, muito intensa. E o que vai acontecer? Na verdade, ela é um grande desafio hoje e um divisor de águas para o pequeno e médio empresário. Boa. Esse pequeno e médio empresário, ele precisa repensar aquilo que ele fazia até agora. Sabe? Aquela história de não emitir nota. O seu cliente vai pedir a nota para você, porque ele quer o crédito do IVA, que é o novo tributo que vai entrar no lugar desses. Então, e você também vai precisar pedir nota para o seu fornecedor. Sabe? Então, você tem que se reestruturar, vai ter que ter uma revisão de preços dos seus serviços, né, dos seus produtos, porque hoje eles estão com uma carga tributária X, que é a atual, mas vai ser outra. Nós vamos ter um período de transição que essa carga tributária vai estar aumentando, diminuindo os tributos atuais e aumentando o IVA. Como é que eu vou calibrar isso nos meus preços, ano a ano, período por período? Então, o pequeno e médio empresário que não tiver controle, um excelente controle das suas operações, ele tem que se enxergar como se fosse do lucro real. Ah, não, eu sou do simples, eu sou do presumido. Esquece. Faça de conta que você é do lucro real, que é uma estrutura contábil e fiscal mais encorpada, que exige mais controle. Sim. Comece a pensar nisso. Senão você vai perder margem e vai perder market share, vai perder negócio, vai perder mercado. Pensando, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, de verdade, assim, quando você traz tudo isso, porque a gente tem no Brasil, na sua maioria, as pequenas empresas, sim, familiares, né? Essa é a composição. Só que dentro dessa reforma, pode ser justamente um momento de divisor de águas também para essa empresa ter uma profissionalização muito importante para ela seguir no mercado. Eu diria, Carol, que é imprescindível essa empresa se profissionalizar, sabe? Tudo bem, raríssimas corporações que são familiares, né? Familiares assim mesmo. Raiz, aquela família raiz consegue ter um domínio completo de todas as nuances que envolvem o meio empresarial, que exigem do empresário um jogo de cintura, que exigem do empresário uma precaução, agir com antecedência, se antecipar aos fatos, ter uma assessoria jurídica, tributária, contábil, enfim, empresarial, muito, muito competente para ajudá-lo a entender as coisas que acontecem nesse país. Porque a empresa às vezes acha que isso é só um custo, que não vai fazer diferença. E precisa muito dessa estratégia, sim, né? E para o pequeno que está nos assistindo, que é a nossa, como eu falei, a nossa grande maioria, muitas vezes ele acha que ter uma consultoria vai ser muito caro, não é para mim.
Vamos desmistificar isso? Muito, né? Tem muito isso, né? Vamos desmistificar isso. É super possível, né, Paiva? É possível e é necessário. E agora, com a reforma tributária, como a gente falou, é um divisor de águas. Você tem que repensar seu negócio, rever preço, rever margem, rever fornecedor. Você vai ter, por exemplo, que fiscalizar o seu fornecedor na emissão da nota fiscal. O grande ponto dessa reforma tributária, o grande lance dessa reforma tributária em termos de o que coordena toda essa questão, esse sistema novo, é a nota fiscal. Se a nota fiscal, por exemplo, for emitida com incorreção, seu fornecedor emite para você uma nota errada, e olha, não é difícil isso acontecer, porque nós estamos tendo toda uma mudança de códigos, de classificações fiscais e tributárias, etc. A lei complementar 214, que é a lei da reforma, tem inúmeros anexos com segmentos, com tributação diferenciada, enfim. Se o seu fornecedor emitir uma nota fiscal errada para você, você não vai poder tomar o crédito do IVA da nota dele. O que é o IVA? O IVA é o que ele substitui? O IVA, a gente falou dele aqui, né? Esclarece pra gente. É o imposto sobre o valor agregado. IVA, imposto sobre o valor agregado. Aqui no Brasil, como a gente sempre costuma inventar moda, a gente criou um IVA diferente do mundo inteiro. E o maior do mundo também. A gente criou o IVA dual, né? Que é o IVA que junta IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. O IBS substitui o ICMS e o ISS, ou seja, o ICMS que é mercadorias e o ISS que é serviços, hoje, né? Então, o IBS substitui esses dois impostos. E a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, né, que substitui PIS e COFINS. Além disso, ainda foi criado mais um imposto que se chama IS, Imposto Seletivo, que vai incidir sobre produtos que fazem mal para a saúde e para o meio ambiente, resumidamente. Né? Então, por que é IVA dual? É porque tem esses dois, CBS e IBS, que formam o IVA dual, depois correndo por fora tem o imposto seletivo. E por que é IVA? Porque é imposto sobre valor agregado. O que quer dizer? Tudo que você comprar que seja para o seu negócio, não seja coisa de uso pessoal, você vai poder creditar o IVA, que por enquanto é uma alíquota de 26,5%, sobre tudo que você comprou de mercadoria ou de serviço que você aplica no seu negócio. E para você poder deduzir esse IVA do seu IVA da tua venda, da venda da mercadoria ou venda do serviço. Então, por isso que se chama IVA, né? Porque você vai acabar pagando os tributos só sobre o que você agregar na operação. Por isso que se chama Imposto sobre Valor Agregado. Então, esse princípio da não cumulatividade, para não acumular os impostos, não cumulatividade ampla que a reforma trouxe, é sensacional. É uma mudança muito significativa, porque sem isso, no sistema que é hoje, acontece, você não pode creditar todos os impostos e você acaba passando isso para onde? Para o custo da mercadoria, e isso é muito nocivo para a economia, né? Causa inflação, causa, enfim, a parte de concorrência, uma série de coisas. Litigiosidade, né, que aumenta muito na discussão se pode, se não pode acreditar, se isso é insumo, se não é insumo, enfim. Né? Então, por isso que a reforma traz essa questão do crédito, e aí você se acredita de tudo, debita e paga só sobre o valor agregado. Essa é a ideia. Em tese, ela deveria facilitar a vida do empresário. Ela vai facilitar. Facilita, vai, né? Vai. Eu acho que o grande mérito dessa reforma, um dos grandes méritos, é essa simplificação que vai acontecer na gestão tributária das empresas. Hoje, isso é o que mais consome custo das empresas para gerir a área tributária. Sabe, é um absurdo. Hoje você tem esses, sei lá, Magazine, CIA, essa galera toda que tem dezenas de pessoas para cuidar de tributos. Sim. Então, isso vai ser bastante simplificado, porque nós vamos ter uma única legislação sobre o consumo. Eu estou resumindo aqui, claro, né? Uma única legislação, uma alíquota única, né? Para o Brasil todo. Sim. Então, isso vai facilitar muito a parte da gestão do compliance das empresas na parte tributária. Não, perfeito, porque aí cai aquela questão da substituição tributária, você tem a questão do próprio ICMS, que cada um tem um valor diferente. Em termos de negócios, pensando, por exemplo, cidades, municípios, estados, que muitas vezes tinham o diferencial de impostos, de tributação, isso também acaba impactando, porque como vai ficar igual... Sim, impacta bastante.
Porque nós tínhamos, né, muitas migrações de Sim. empresas indo para o interior Sim. do estado e tudo mais. Isso, como é que fica essa guerra? Porque aí vai ter uma guerrinha. Justamente, a ideia da reforma, então, sim, tem vários aspectos envolvidos na reforma tributária. Pensou-se muito na reforma, né? Nós estamos falando de reforma tributária no Brasil há 40 anos. Tá? Pouco mais até que isso. Nós temos 36 anos, 37 da Constituição Federal para cá, mas já vinha se discutindo reforma tributária antes disso. Por quê? Porque a sistemática tributária hoje gera esses problemas todos dos estados, né? Então a ideia da reforma também foi acabar com a guerra fiscal que existe entre os estados e também às vezes entre municípios, mas mais entre os estados. Né? Os estados criavam incentivos fiscais para atrair as suas empresas, reduzir o ICMS. Aí você está aqui em São Paulo, você resolve abrir uma filial em Santa Catarina, em Itajaí, ou no Espírito Santo, ou em, enfim, Minas Gerais. Para quê? Para você economizar tributo, porque lá tem um benefício, etc. Isso acaba. A reforma proibiu os estados de concederem benefícios fiscais. De maneira que hoje o empresário vai precisar repensar. Ele vai precisar pensar na sua filial não como forma de economizar tributo, porque isso não vai mais existir, mas como uma estratégia de negócio. Sim, de posicionamento de logística, de mercado, exatamente. De produção. Então muda esse conceito todo da guerra fiscal, né? Então, claro, a gente não vai ficar totalmente, talvez isento, mas vai reduzir absurdamente a questão da guerra fiscal. E para esse cara que está escutando a gente, o pequeno, por onde ele começa? O pequeno empresário, ele tem que começar a entender, o que é o produto dele, qual que é a tributação atual que recai sobre a atividade dele, quais serão os efeitos que essa reforma tributária vai trazer para ele no negócio dele. E quando a gente fala de efeitos, a gente está falando não só da questão da carga tributária que vai ser alterada. Para muitos segmentos vai ter um aumento de carga tributária, para outros vai ter uma redução, né? Então ele precisa pensar no negócio dele, como é que o negócio dele vai ser impactado pela reforma? O que ele vai ter que fazer? Então, a parte de controle dos estoques, classificação tributária dos produtos, para que ele possa emitir a nota corretamente, ele tem que chamar o contador dele e dizer, me assessora aqui que eu estou precisando de você. Hoje, porque se ele tem o contador digital, não, esquece. Esquece, ele não vai ter essa assistência de forma alguma. Paga R$90 por mês para fazer contabilidade digital, tudo bem. É a realidade muitas vezes de cada um, mas a gente vai ter que ter Mas será que vai, né? Sim. Será que vai ser suficiente? Não vai, já digo que não vai. Então, os escritórios contábeis hoje precisam se reinventar. Aliás, já precisariam ter se reinventado há um bom tempo. Porque a contabilidade tem que ser um suporte gerencial para a empresa, de gestão para a empresa. Não é contabilizar débito e crédito e no final do mês mandar um boleto para a empresa pagar e, quando muito, mandar um balancete. Peraí, não é assim. Então, muda a história. Hoje, o empresário precisa estar bem calçado em termos de assessoria para não correr risco. Então, ele tem que analisar o produto dele, o mercado dele, onde ele está, analisar essas coisas todas de abrir filiais que possuem outros estados, se vale a pena continuar, se não vale. Cuidar da classificação tributária do seu estoque, sabe, dos seus produtos, dos seus serviços, porque agora tem uma classificação também para serviços, né? Que é o nosso caso aqui do Recomendo. Nomenclatura brasileira de serviços. Então tem toda uma questão que agora precisa ser visto com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção. E se você seu contador não der essa atenção para você, você vai encontrar problemas aí no caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Porque a gente sabe que o mundo desenvolve muito rápido, a gente tem muitas transformações, mas agora, além da questão digital, a gente tem a questão da reforma tributária, a gente tem INR também chegando para as empresas, tem muitas coisas sendo feitas para que a gente tenha uma construção também mais eficaz. Então, essa profissionalização, muitas vezes a gente reclama, mas é o momento da profissionalização. Tenha um contador que seja o seu assessor, que ele tenha uma contabilidade consultiva, que ele vai sentar com você, que ele vai te explicar, porque a gente também não consegue dar conta de entender tudo. Sim. Conversa aqui com o Paiva, para que ele também possa explicar para você toda essa parte, fazer esse planejamento tributário, porque quantas empresas também começam o ano, né, Paiva, sem um orçamento?
elas não sabem mensalmente planejamento estratégico, né? o quanto que elas vão faturar, mas o Sim. quanto que elas vão pagar, se vai chegar lá no final do ano com caixa suficiente para um 13º. Acho que é importante a gente também trazer esse olhar. Hoje as empresas, a gente está percebendo, aqui no Brasil é assim, né? A última hora, né? Quando dá 44 minutos, segundo tempo, o juiz está com o apito na mão, o técnico vai mudar de jogador. Isso, para poder ter mais um... ou gente, tenta... Né? Na verdade, nós estamos em 2026. Este ano, ainda a reforma não entrou definitivamente em vigor. Apenas a nota fiscal tem que ser emitida com os campos novos de IBS e CBS, o que já está dando problema. Né? Alguns sites de algumas prefeituras não estão totalmente adaptados para a emissão da nota fiscal. Então, a gente tem clientes lá no escritório que estão tendo esse tipo de problema, e a nossa equipe tem que, às vezes, ligar para a prefeitura para saber o que está acontecendo e tudo mais. Esse é um ponto. E eu ia comentar um negócio, Carol, com você, que eu acabei esquecendo, porque o empresário precisa repensar tudo agora, com a reforma tributária, precisa repensar. Uma coisa que vai acontecer, por exemplo, é que o tributo, o IVA, ele vai ser recolhido no ato da liquidação financeira da operação. Hoje, o empresário, todo mundo, né? Ninguém, né? Normal, o sistema é assim. Você trabalha com o imposto do governo. Então, você tem um fluxo de caixa, você tem um capital de giro hoje, o imposto que você cobra do teu cliente, que está embutido no preço da tua mercadoria, do teu serviço, você só paga no mês que vem. Ou, em alguns casos, até no segundo mês. Só que você já recebeu esse imposto do teu cliente e trabalha com esse capital de giro. Acabou a mamata. Não vai ter mais esse capital de giro. Então, o seu fluxo de caixa vai ser extremamente impactado. Então, tomar muito cuidado com isso. Como é que nós vamos gerenciar esse fluxo de caixa? Tem que repensar, gente. Estamos falando de dinheiro. Estamos falando de combustível para a empresa, que é o quê? Dinheiro. E tem muita empresa que vende muito, mas se você não tem o fluxo de caixa, olhando para esse planejamento estratégico financeiro, você arrebenta a empresa. Pois é. Mesmo com muito faturamento, com tudo funcionando redondinho, se você não olha para esses aspectos, e hoje são dentro de um tabuleiro de xadrez, e aqui não é que a gente está fazendo terrorismo, não. É conversar com você para trazer a importância desse tema e para você não deixar para a última hora. Porque ela já começou pela nota fiscal. Exatamente. Mas tem muita gente que ainda não se atentou, não está entendendo esse processo todo, né? Pois é, precisa agir rapidamente. Aliás, ano passado já era para estar, né? Se você, por exemplo, tem contratos de fornecimento de médio e longo prazo, nós estamos em 26. O ano que vem já entra a reforma, com PIS e COFINS sendo eliminados. E entra a CBS no lugar. Então você tira, no lucro real, no sistema não cumulativo, você tira 9,25, somando PIS e COFINS, que desaparece, e entra 17,8% de CBS. Então, já muda a estrutura do teu preço. Bastante, sim. Né? Então, precisa repensar tudo isso, senão vai ser problema, com certeza. E então esse é o primeiro passo. A gente começou aí pela nota fiscal, depois vão ter as mudanças. O que vem depois na sequência? Como que você enxerga que vai ser esse planejamento de transformação? Quais são os próximos passos depois que as empresas precisam ter? Então, a gente tem o planejamento com você, com a parte tributária, mas o que mais que as empresas precisam ficar atentas? Bom, a primeira coisa, vai precisar fazer uma manutenção. A empresa precisa ter alguém ali dentro, seja um assessor, um contador dentro da empresa, ou mesmo que fora, mas que dê esse apoio, para acompanhar as mudanças de legislação que vão acontecer daqui para frente. Nós vamos ter novas legislações. Né? Para você ter ideia, hoje, embora você tenha uma alíquota de 26,5% de IVA, que essa alíquota ainda não é definitiva, mas fala 26,5% é uma alíquota padrão, os estados e os municípios vão ter liberdade para dizer quais são suas alíquotas. Cada estado vai poder dizer qual a alíquota do IBS e cada município, nós estamos falando de 5.600 aproximadamente, vão poder falar de qual a alíquota do IBS. Claro, eles não vão poder subir além do teto as suas alíquotas, teto ali, tá? Mas poderão definir alíquotas menores do que o teto. Mas eu tenho que acompanhar, então, se eu vendo para o Brasil inteiro, se eu compro, né? Então, vou ter que acompanhar também a questão da litigiosidade, a jurisprudência que vai ser formada a partir da reforma, porque existem inúmeras discussões já em andamento sobre a reforma, inclusive. Né? Por exemplo, o Estado de São Paulo disse que o IBS e a CBS vão, já a partir do ano que vem,
na nota fiscal, e a partir de 2029, quando começa de fato o IBS, vão ser incluídos na base de cálculo do ICMS. O ICMS, eu disse, só some em 32. Até lá nós vamos ter ICMS, vão reduzindo, beleza, tudo bem. Só que o que diz o Estado de São Paulo? Que o IBS e a CBS vão fazer parte da base de cálculo do ICMS. Isso já é uma discussão. Essa incidência de imposto sobre imposto sempre foi no Brasil e vai continuar. Então, novas discussões surgirão. Então, você vai ter que ter uma assessoria jurídica também tributária competente, que possa te auxiliar, que possa se antecipar e seguir essas discussões, todas essas tendências. E controles internos, né? Controles internos, porque aí a questão do gerenciamento de custo ali da empresa, a parte financeira passa a ser estratégico de caixa, demais. Estoque. Uma coisa que as empresas precisam olhar com muito cuidado para não gerar aí um impacto muito forte no fluxo de caixa, e ver quais são os créditos acumulados que ela tem de ICMS na sua contabilidade. Gente que exporta muito, ou gente que compra aqui com 18% e vende com 12%, com 4%, com 7%. Tem crédito acumulado de ICMS, tem crédito acumulado de PIS e COFINS. O que fazer com esses créditos acumulados? Então, a reforma já traz lá uma sequência do que você pode fazer. Você pode negociar esses créditos, pode vender esses créditos para terceiro. Enfim, você vai poder compensar com o IBS, com o CBS. Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Como é que eu vou gerenciar os meus saldos acumulados, credores? Que para mim é um benefício, sim, certo? Sim. E se a empresa for do lucro real, inclusive, esses saldos credores geram tributação de imposto de renda e contribuição social. Então, ter saldo credor, dependendo da situação, nem é bom negócio. Sim. E aí, dentro dessa parte da consultoria jurídica, se a pessoa ela tem crédito, como é que tá, se dá para ela ter uma recuperação, como que funciona, como que o escritório trabalha para que possa dar essa assessoria para a empresa? A gente trabalha muito no êxito. Então, a gente faz um contrato de êxito com a empresa, a nossa equipe baixa os arquivos eletrônicos que estão lá na Receita ou na Secretaria da Fazenda, através de procuração eletrônica, claro, Sim. baixa cópia desses arquivos. A gente tem as ferramentas em que a gente cruza essas informações e, ao cruzar essas informações, aparecem ali as anomalias. Então, crédito que a empresa não recuperou, que podia recuperar, alíquota que ela usou uma alíquota maior e era uma alíquota menor, uma NCM, um código do produto errado, enfim, uma redução de base de cálculo que ela não aproveitou, um incentivo, um outro tipo de incentivo fiscal. Ou seja, esse trabalho é todo êxito, volta 5 anos, recupera tudo que tem que recuperar, tanto do ponto de vista administrativo, ou seja, você não precisa entrar com uma medida judicial, como também do ponto de vista judicial, né? Nós somos advogados também, tributaristas, nossa equipe identifica ali, né, que você precisa entrar com aquela ação judicial o quanto antes. Por exemplo, dia 21 deste mês está já pautado no Supremo Tribunal Federal a continuidade do julgamento de que assunto? Da exclusão do ISS da base de cálculo de PIS/COFINS. É uma tendência muito forte de ganho dos contribuintes. Se você é um empresário pequeno, médio ou até grande e que está bem assessorado, você já sabe, ou você já entrou com essa ação, seu advogado, seu contador já te avisaram, precisa entrar com isso, porque a tendência de ganho é muito grande. Alta. E nós temos aqui uma prestação de serviço grande, temos ISS grande, temos PIS/COFINS grande, e nós não podemos ficar de fora dessa história, porque se você não entrar com a ação, você perde os últimos 5 anos, porque o Supremo tem costumado modular, que a gente fala, os efeitos da decisão, que não vale para o passado, só vale para o passado para quem entrou com a ação. Então você só recupera os últimos 5 anos que você pagou a mais de PIS/COFINS, porque o ISS estava lá dentro da base, Sim. se você tiver entrado com a ação. Senão você só vai conseguir dali para frente fazer essa redução, né? Então, essa diligência é importantíssima. E nós fazemos isso, nossa equipe acompanha, faz o levantamento, ingressa, retifica todas as obrigações acessórias que a empresa precisa retificar. Tem muita gente que nem retifica, porque existe uma discussão, se retifica, se não retifica, a gente não quer saber. A gente retifica e pronto, porque o nosso cliente não tenha nenhum tipo de risco. Retifica tudo, a nossa equipe retifica, o contador da empresa não precisa pôr a mão em absolutamente nada. Faz as retificações, faz os pedidos, perde compras, que a gente fala, os pedidos de compensação, de restituição, etc. Acompanha isso tudo, enfim, é um trabalho, e depois cobra um percentual no êxito daquilo que a empresa efetivamente compensar ou restituir de tributo. Perfeito. Se ela levar 10 anos para
restituir 1 milhão que a gente achou, ela vai levar 10 anos para pagar os honorários. Então, por isso que é interessante esse trabalho. Não custa nada. A gente costuma dizer que a gente põe dinheiro no bolso do empresário para ele nos pagar. Você quer fazer uma Mas é isso mesmo. Eu ponho dinheiro no seu bolso para você me pagar. Sim. Você quer? Pô, quem não? Se você vai pôr dinheiro no meu bolso para te pagar, eu quero. E muitas vezes não é um valor pequeno não, né? Não. A gente já teve aí restituições... Não, absurdas. 100 mil, 300 mil, 500 mil. A gente está trabalhando bastante, por exemplo, na área da saúde. Verdade, fala sobre isso. Nas áreas das clínicas médicas, laboratórios. Existe uma legislação de 1995 que diz que serviços hospitalares pagam 8% de base presumida de lucro no regime do lucro presumido. Então, todas as clínicas e laboratórios que estão no lucro presumido, hoje, muitas delas pagam imposto de renda e contribuição social sobre a base de 32%, que você tivesse 32% de lucro. Quando, na verdade, a legislação permite que ele aplique as alíquotas desses dois tributos sobre 8% e não sobre 32%. Então, é uma redução de quase 60%, 70%. Então, grande. A gente está fazendo esse trabalho muito forte no Brasil todo, temos recuperado muito dinheiro para as clínicas de uma forma consciente, conservadora, porque precisa seguir vários requisitos legais e vários requisitos infralegais que a Receita Federal exige. Não está na lei, mas ela exige. Então, para que nosso contribuinte não seja autuado, a gente vai ver se ele cumpre todos os requisitos. Mas aí está o diferencial do especialista, da pessoa que vive, respira isso diariamente, porque a gente escuta várias pessoas falando, né, ou empresas dizendo, olha, eu vou recuperar aí o seu tributo, eu vou fazer como se fosse uma mágica. Ok, você tem o direito, mas será que isso daqui vai impactar em tal situação? Quais são os movimentos que a gente vai fazer para que você esteja respaldado, que você receba esse valor, mas que ao mesmo tempo a gente não chame a atenção para algo ali que não deveria, né? Isso é muito comum, ter erros e esse mercado de recuperação de tributos está muito forte no Brasil nos últimos anos. E nós, lá no escritório, temos visto assim, coisas catastróficas, absurdas. Coisa chega a ponto, por exemplo, de uma determinada consultoria propôs um trabalho de recuperação tributária para uma rede de postos de combustíveis em Brasília, de um parceiro nosso. A gente trabalha com parceiros no Brasil todo, parceiros são escritório de advocacia, contabilidade, né? E essa consultoria tomou crédito, por exemplo, dedutibilidade, por exemplo, do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro sobre o Porsche do dono dos postos e uma BMW, acho que da esposa. Gente, isso é uso pessoal. Como assim? Né? Sem falar em outras coisas. Então foi uma multa absurda que essa rede levou, que nós hoje estamos refazendo esse trabalho. Nós somos contratados para refazer esse trabalho. Então, tem gente que vai lá e altera o DAS, né, do Simples Nacional, vai lá e zera o Simples Nacional. Como assim? Então o pessoal está brincando com perigo. E vai chamar atenção, vai dar problema. Tá então, brincando com perigo, né? Mais uma dica aqui para você. Converse com um especialista. Porque às vezes a gente quer o milagre, né? Nossa, que legal, vai salvar a minha vida. Não, e você fica tendo naquela hora, né? O cara fala, eu tenho 2 milhões. E te dá aquela tentação ali, né? Você fala, eu vou, tô precisando de dinheiro. Eu vou fazer. Eu vou. E aí, então, mas calma. Dá para você fazer e ter o seu dinheiro de uma forma muito melhor assessorada, né? E hoje esse trabalho de recuperação é para todos os segmentos, né? Não só para as clínicas, não indústrias. A gente está fazendo um curtumes lá em Goiás, Mato Grosso. Então, tem vários segmentos, agronegócio, o produtor rural hoje tem impostos a restituir, o produtor rural tem ICMS que ele pode restituir, né? Tem uma série de PIS/COFINS, tem uma série de coisas. Então, todos os segmentos hoje você pode fazer esse trabalho de recuperação, né? E por falar em todos os segmentos, hoje você faz parte do Recomendo, e no Recomendo a gente tem uma infinidade de segmentos. E você já está conosco há 2 anos aí, que vai fazer do Grupo Sinergia. Aliás, verdade, agora em março, 2 anos do Grupo de São Caetano do Sul. Temos que fazer festa. Muito legal. Conta como está sendo a sua experiência no Recomendo. Cara, esse networking. Sensacional, porque quando a gente entrou, aquela história, né? Você, vou entrar, sei lá. Vamos ver aí, né? Vamos ver o que dá e tal. Primeiro, assim, que quando a gente não vai, a gente fica com uma dor, porque é tão gostoso estar lá, né? É um ambiente diferente de outros networks que a gente já viu na vida, né? É muito legal estar ali. São amigos, na verdade, que se reúnem
para fazer negócio. Sim. Amigos que se reúnem para ajudar o outro. Eu quero te ajudar, deixa eu ver como é que eu consigo colocar você no meu cliente. Eu preciso ter você aqui na minha cabeça para quando eu estiver numa reunião com um cliente, eu lembrar da Carol, lembrar do Robson, lembrar da galera, né? Então, o Recomendo foi muito bacana, foi um negócio que pra gente, valeu muito a pena, né? Fazer um custo ridiculamente baixo por um benefício enorme. Sim. Então, pra gente foi bem bacana, já fizemos vários negócios na Recomendo, já indicamos também outros negócios para os colegas. Pra gente foi sensacional, é sensacional. E pra área do direito, o networking, ele é muito estratégico, cara, né? é muito, porque a OAB não deixa fazer propaganda, começa por aí. Tudo bem que a gente criou a Plataforma 360, que é a nossa empresa de consultoria, né? Plataforma 360. E que a gente tem um escritório também, JP Advogados, mas obviamente a gente criou a plataforma para poder fazer a prospecção de negócio, porque a OAB não deixa fazer, né? Então, eu nunca vou entender isso. Não, absurdo, né? Todo mundo pode, menos o advogado, não pode. Então, é uma coisa que até hoje é difícil de compreender, né? Lógico, tem suas razões, mas não faz mais sentido esse tipo de coisa. Acho que é uma questão interessante, evolução, porque né? Exatamente, o mundo evoluiu, tudo evoluiu, e tem algumas coisas que a gente precisa acompanhar a evolução. Exato, exato. Então, o Recomendo veio como mais uma ferramenta, né? Para a gente divulgar o nosso negócio. Já participamos de tantos eventos do Recomendo, vamos participar agora do nosso evento lá em fevereiro, estaremos lá no hotel. 10 anos, Convenção do Recomendo. 10 anos, Convenção do Recomendo, que vai ser aqui no interior, né, de São Paulo, em Pindamonhangaba, a gente vai estar lá. Já fomos em vários eventos, né, que a gente faz aí as rodadas de negócios, né? O Get Connected. O que te chama atenção nas rodadas, no Get, que você pode trazer de diferente, assim? Porque a gente está falando aqui basicamente das reuniões tradicionais do Recomendo, mas a gente tem as rodadas. O Get é muito legal, né? A gente conhece ali pessoas dos mais diversificados segmentos, dos mais diversificados portes. Tem microempresário, tem autônomo, tem empresa grande, tem empresa média, tem de tudo ali. É uma vitrine, né, onde você tem, praticamente, você fala com todo mundo que está ali no evento. Eles vão fazendo as rodadas de negócio, então, cara, você consegue, lógico, não tem o tempo que seria, né, ideal para todo mundo, porque é muita gente, mas o tempo que existe já é suficiente para a gente ter o contato, fazer a marcação, agendar a reunião, para entender o que aquela pessoa faz, de que forma a gente vai poder ajudá-la, e vai aumentando os seus contatos, a sua rede de negócios. Pra gente foi sensacional. E é legal, porque vocês participam e a gente fala bem dessa questão da importância da recorrência, de estar presente e de gerar. Uma das coisas que eu vejo como um grande diferencial também no Recomendo, por exemplo, a gente fala dos contadores, da reforma tributária. Os contadores do Recomendo, dos 10 grupos, se juntaram para poder entender a reforma, para poder levar a melhor solução. Em outros grupos, eles não se falariam. Porque fica, não, esse espaço é meu, eu vou querer do outro. Metodologia diferente. E aqui e foi uma ação deles, e isso foi muito bacana, e eles continuam trocando, conversando. Sim. Então, e mesmo os escritórios de advocacia, a gente vê muita troca entre os escritórios, entre os advogados. Não tem essa história, ele é meu concorrente, eu não vou conversar. Paiva, vamos ver como é que a gente consegue se ajudar? E quando a gente está nos eventos, a gente tem essa... Falo que é uma grande festa do empreendedorismo, o Get Connected, né? A gente adora estar junto. É muito legal. A gente costuma patrocinar também os eventos, né? Então, e essa iniciativa tinha que ser do Recomendo, né? Claro. Só podia ser. O Recomendo inova, o Recomendo cria, né? Pensa em coisas diferentes. E a estratégia da rodada é diferente. Tem muitas vezes que tá escutando a gente e fala assim, mas é uma rodada de negócio, eu já fui. Te asseguro que não é igual. É diferente. É muito diferente. A forma como a gente consegue conectar as pessoas assim, logo de cara. Algumas eu não pude ir, mandei um representante do escritório, falei, não consegui, você vai lá, pelo amor de Deus, não falta, porque é sensacional. A gente já fez negócio, já indicou negócio, e essa coisa de concorrente, esse cara é meu concorrente. E não existe isso. Não existe. A gente já trabalhou junto com outros colegas, eu recomendo, que são advogados tributaristas, que são contadores também, que fazem o trabalho que a gente faz de recuperação de tributos. Tá tudo bem. É aquela história, vamos nos ajudar. Sim. Vamos nos unir e nos ajudar para que todo mundo cresça junto.
que está dentro da nossa visão. É ter realmente um grupo de empresários focado na prosperidade de todos. Exatamente. Então, quando eu consigo conectar e levar a solução, aquele empresário prosperou, naturalmente todo o ecossistema prospera, né? Isso é muito legal. E ainda bem que vocês fundaram o Recomendo. Você veio depois, claro. Eu vim depois, sócio, mas eu estou há 2 anos aí. O Alexandre Damiani foi o cara que foi o culpado de tudo isso, né? Mas, cara, ainda bem que ele pensou nisso, ainda bem que ele constituiu o Recomendo, porque hoje é a nossa família. É a nossa família, isso é muito legal da gente... Falo, Recomendo permite que a gente seja exatamente quem a gente é. A gente vai solto para a reunião, a gente não vai com aquele receio, aquela pressão. Não existe pressão, não existe receio, existe gargalhada, existe piada, existe negócio, principalmente, mas existe muita brincadeira, uma coisa gostosa, saudável. É uma manhã que você desorripila o fígado, como dizia, né? É verdade. Deixa tudo para lá. Gente, o escritório tá tão cheio de... Esquece os problemas, vai lá no Recomendo. Vai lá, vai tomar café, vai comer lá coisas boas que tem lá, inclusive, uma delícia, né? Vai lá e vai conversar, vai fazer novos amigos, porque sempre eu recomendo, você faz novas amizades, sempre tem lá os visitantes, os convidados, então, sensacional. É um momento para relaxar mesmo, porque o nosso dia a dia é muito pesado. Então, quando você tem essa oportunidade de ser um ambiente leve... Nossa, gostoso muda demais. Tudo. E eu sempre falo aqui no podcast que uma palavra pode mudar, mas eu digo também o seguinte, às vezes a gente tá com uma energia um pouquinho mais baixa, tá preocupado, alguém já percebe, vem, só te dá um abraço. Já muda o seu dia naquele instante. Por isso que eu recomendo diferente, né? É uma ternura, existe ternura entre as pessoas. Legal. Porque amigos, né? A amizade vai se fortalecendo, vira uma coisa muito bacana. Cria-se uma intimidade entre as pessoas ali, lógico, guardados, né? Claro. O espaço de cada um, mas sensacional, porque a gente abraça uma pessoa não por abraçar. Você chega no Recomendo, você abraça todo mundo, mas não é porque você precisa abraçar, que a gente quer. Que legal, você fala, puxa, que alegria estar aqui com você, te vendo, estando juntos. A pessoa te abraça, nossa, é muito legal. É uma terapia. Que legal. Além de negócio, é uma terapia. Que a gente se diverte. É muito bom, né? Poder se divertir, conectar pessoas, ainda por cima fazer negócio. Ganhar dinheiro. Maravilhoso. É perfeito, né? É perfeito. Perfeito. E Paiva, para o pessoal que está aqui nos assistindo, como é que essa galera entra em contato com você para que você possa bater um papo com eles, entender qual é a situação da empresa e levar a melhor solução? Tá lá no Instagram, plataforma 360 graus, né? O nosso site, plataforma360.com.br. Eu não decoro tudo. Meu sócio decora tudo. Facebook, LinkedIn também eu não decoro, mas enfim. Plataforma360.com.br. É meu celular também que você tem, né? Sim, tudo, pode me pedir. Isso. E outra, se quiser conversar com você pessoalmente... O meu e-mail também, né? paiva@plataforma360.com.br ou Guimarães, que é meu sócio, @plataforma360.com.br. E lá em São Caetano, quinzenalmente, a gente... Dá para tomar um café da manhã com a gente lá em São Caetano, às quintas, mas aí você manda uma mensagem pra gente, porque como é quinzenal, pode ser que aquela semana não tenha reunião, a gente, né, passa todo o calendário para que você possa se conectar, que a gente possa trocar, mas é o seguinte, já ficou sabendo aqui hoje, dá para você fazer uma estruturação tributária de forma consciente, tranquila, que vai trazer caixa para sua empresa, mas que também vai trazer segurança jurídica. Segurança, principalmente agora, né? Sim, absolutamente necessário. Então, já sabe, bate um papo aqui com o Paiva. Eu vou deixar aqui o QR Code para que você também possa escanear. Pega o seu celular, escaneia aqui esse QR Code para que você possa dizer de onde você é, para que a gente possa te mandar o convite aí da reunião para você participar conosco dos cafés do Recomendo, que são absolutamente sensacionais. Vem participar com a gente. Agradecer a Belga Produções, a nossa casa aqui do Recomendo Cast, para você que quer ter o seu podcast, quer gravar o seu curso online, precisa ter presença digital e você precisa
Fala aqui com o pessoal da Belga que tem a infraestrutura todinha pronta para te receber. E Paiva, quero te agradecer porque é sempre uma delícia conversar contigo. Você sempre traz muita lucidez pra gente. Obrigado. E um conteúdo de primeira qualidade. Esse espaço é seu pra gente poder falar mais e mais sobre reforma tributária. Adorei esse convite, fiquei muito feliz, até comentei com meu sócio, nossa, é maravilhoso, né? Tá com quem a gente gosta, num lugar bacana, estruturado, para fazer um negócio legal. Eu adorei, obrigado pelo convite. Pode chamar umas 500 vezes que eu venho. Então, gente, isso daí a gente resolve facinho. Estamos aqui deixar. Pertinho, né? Estamos até próximos. Tá né? fácil. Obrigado mesmo pelo convite, obrigado a todos pela paciência de nos ouvir. Obrigada a você sempre. Obrigado. E você já sabe, eu recomendo o cast sempre às segundas-feiras, às 20 horas, levando o melhor conteúdo. Continue nos acompanhando, se inscreva aqui no canal e olha, esse é um conteúdo importante. Manda para o seu amigo empresário que ainda acha que a reforma tributária não vai pegar. Meu amigo, já tá aí, já tá acontecendo. Manda esse episódio para ele, fechou? Te vejo na próxima semana, um grande beijo. Vem pro Recomendo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Abraço, obrigado. Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo.